Pais amados da comunidade Somos Um, eu quero ler uma palavra com você porque Deus já falou ao seu coração hoje. Eu tenho uma palavra de direcionamento, uma palavra que vai trazer paz e tranquilidade ao seu coração. No livro de 1 Crônica, no capítulo 12, no versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: da tribo de Sacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Vamos orar. Senhor Deus, eu apresento aqui a Tua palavra, abençoo cada líder em treinamento, cada discípulo, cada membro, cada frequentador da comunidade Somos Um. Que eles possam agora receber essa palavra profética no seu coração e nós possamos sair daqui alinhados com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Meus amados, o tempo que nós temos vivido é um tempo de pandemia, um tempo de rumores de guerra, e onde Deus liberou uma palavra específica para esse tempo, para a comunidade Somos Um, para Lorena, para o estado de São Paulo, para o Brasil, e eu creio, para o mundo. Deus tem uma palavra profética para você, eu quero que você entenda isso. Eu li um texto aqui que conta a história da tribo de Sacar, uma das 12 tribos de Israel, uma tribo que tinha uma bênção específica de discernir tempos. E não tem como nós não contextualizarmos essa palavra hoje. E eu quero que você entenda, meu amado, que nós estamos vivendo algo que é um único problema atingindo todo mundo. Em todo mundo as pessoas estão vivendo em um pouco de níveis diferentes, mas a mesma situação. Elas estão em suas casas, elas estão confinadas, e isso quer dizer que está se marcando um tempo. Na Primeira Guerra Mundial se marcou um tempo. Quando houve grandes pandemias no mundo, pestes no mundo, as pragas, por exemplo, do Egito, marcou-se um tempo. E eu creio que esse tempo está sendo marcado. É o tempo do Covid-19. Eu quero que você saiba disso porque no meio de uma enxurrada de informações, muitas vezes você fica com dúvidas. Você não sabe como agir, o que fazer, os medicamentos que devem se tomar ou não. E o pico da pandemia vai ser em março, vai ser em abril, vai ser em maio, vai ser em outubro. Você não sabe. Cada um diz uma coisa. E isso gera algo muito pior do que a própria pandemia, do que a própria Covid-19, que é a dúvida. Sabe que a dúvida foi uma coisa que o diabo colocou lá no início no coração de Eva. Ela não falou, o diabo não falou para Eva, toma aqui o fruto e coma. Ele colocou uma dúvida. Será que você não deveria comer? E o diabo é realmente especialista em colocar dúvida no coração. Eu quero que você entenda isso porque, na realidade, o que nos assombra não é a epidemia, mas a incerteza. A incerteza do que irá acontecer. E isso traz pânico às pessoas, medo. E a palavra profética que eu já liberei para vocês, não esqueçam, o verdadeiro irmão lança fora todo medo. Nós estamos debaixo de autoridades espirituais e autoridades constituídas por Deus. Mas nós sempre decidimos isso. Antes obedecer a Deus que os homens. Não deixarmos de nos reunir como igreja. E uma palavra que nenhuma praga chegará à sua tenda. Se você recebeu essas palavras, realmente tudo isso vai fazer sentido e está fazendo sentido para você. E é muito importante a palavra de Deus no seu coração nesse momento. E você entender a discernir, como os filhos de Sacar discerniam todo aquele contexto naquela época. Hoje, os atuais filhos de Sacar, que estão debaixo dessa bênção, debaixo dessa paternidade, onde Jacó, ele abençoou aqueles 12 filhos quando estavam morrendo. E a bênção específica sobre Sacar, ele foi dada a eles. Eles ajudavam as pessoas a discernir. E eu quero declarar que você está debaixo dessa bênção. Você está debaixo dessa palavra. É muito importante você entender porque de repente você está pensando: esse vírus foi produzido no laboratório. Esse vírus veio da China. Não importa de onde ele veio. Não importa como ele foi fabricado ou se foi fabricado. O que importa é você saber: Deus está no controle. Ele estava no controle das 12 pragas no Egito. Ele estava no controle de todas as guerras que aconteceram. Ele estava no controle como os filisteus. Um povo muito forte assombrou Israel. Ele levantou um homem menor, Davi, que era segundo o seu coração, que enfrentou o maior gigante daquela nação. E eu quero te dizer, meu irmão, que Deus, como Ele teve no controle de tudo, como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na gripe suína, na gripe aviária, em todas as pandemias, na peste negra, qualquer uma delas, Deus estava no controle e continua no controle, inclusive no Covid-19.
Saiba disso no seu coração, porque Deus é um Deus de milagre. É um Deus que sonda toda a terra, contemplando os bons e os maus. E isso é um dom especial, que não é dado a qualquer um. É dado aos filhos de Issacar. Israel foi dividida numa estrutura de 12 tribos. E uma dessas tribos foi essa. Uma tribo que recebeu essa bênção especial. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre esse assunto. Eu quero que você guarde isso. A tribo de Issacar era conhecedor do seu tempo. Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo. Muitas pessoas não são conhecedores. Estão vivendo só a Covid. Estão vivendo só o isolamento. Estão vivendo só esse momento. Mas não é esse momento. Depois de toda a guerra, depois de toda a peste, aconteceu algo sobrenatural ao povo de Deus. Sempre quando aconteceu algo no mundo espiritual, quando o mundo parou, foi por causa de uma peste ou foi por causa de uma guerra. E eu quero te dizer, meu irmão, que essa Covid-19 está marcando um tempo. E os filhos de Deus, Issacar simboliza muito sobre Isaac, sobre Jesus. Os filhos de Jesus verdadeiros vão entender que esse tempo não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. E que depois disso, assim como depois de toda a guerra, como assim depois de toda a peste, aquele povo foi, depois das 10 pragas, o povo atravessou o deserto e foi rumo a Canaã. Assim como depois de toda a situação, vem uma grande promessa, vem uma grande situação. Eu quero declarar que Deus nos mostrou que algo sobrenatural está acontecendo. Eu quero que você entenda isso, porque você está, aleluia, preparado agora para ouvir o que Deus vai falar ao seu coração. E a primeira coisa que eu quero te mostrar, a revelação que Deus nos mostrou, é que depois de uma grande praga, Deus acelera processos. Deus acelera processos depois de uma praga, depois de uma guerra. Eu quero te lembrar da Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres elas foram obrigadas a ficar em casa com seus maridos, os homens. Eu posso citar o Paraguai. Todos os homens daquela geração morreram. E aquelas mulheres viraram algo realmente diferente do seu tempo. Elas tiveram que se acostumar ao mercado de trabalho. Elas tiveram que se acostumar a criar seus filhos sozinhos. Porque aquilo marcou a geração das mulheres e isso impulsionou as mulheres a serem mais ativas. Nós podemos dar vários exemplos na palavra de Deus. Depois da Segunda Guerra Mundial também, a tecnologia, ela multiplicou sobremaneira, acelerou o processo da tecnologia. E eu quero declarar que depois que isso passar, muitos processos vão acelerar. Muitas células vão multiplicar. Muitas famílias que não estavam servindo a Deus vão servir a Deus. Os seus vizinhos que não estavam indo à célula, eles vão acelerar o processo de ir para a sua célula. Porque eles estarão carentes de uma palavra que os filhos de Issacar, eles estão agora com seu coração recebendo esse direcionamento de Deus. Eu quero que você entenda isso. Assim como naquele momento de fome no Egito, acelerou o processo das nações dependerem de uma potência. Você vê que isso nos atenta para a China. A China hoje é um país que está crescendo economicamente. É um país que está vendendo materiais e produtos para o mundo inteiro. E isso está abrindo os olhos de outras nações. Porque isso está acelerando um processo econômico. Tanto para pior quanto para melhor, no caso da China. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que Deus é um Deus de milagre. E eu posso te dar também uma notícia. Assim como isso pode trazer isolamento, distanciamento das pessoas. Você está vendo o que está acontecendo nesse tempo? Olha o que está acontecendo. Os restaurantes hoje são à distância. As reuniões são à distância. Os trabalhos são à distância. As consultas médicas, psicológicas são à distância. E o mais perigoso disso, a igreja está vivendo muitas vezes à distância. E muitas pessoas estão se acostumando com isso. E isso tem muito mais malefício que benefício. E eu quero que você entenda esse tempo. A primeira coisa que Deus está te falando: Deus é um Deus que acelera o processo. E Ele vai acelerar o teu processo de crescimento, o teu processo espiritual. Ele vai acelerar depois desse tempo. Pessoas estão tendo a consciência. Uns estão se acostumando, mas outros estão entendendo o seu tempo, que são filhos de Issacar, que são filhos do processo. Ele está te dizendo: você vai acelerar todos os seus processos em nome de Jesus. E se como filhos de Issacar precisamos entender esse tempo, você não vai cair no erro de muitos que estão entendendo
Eu conversando com o dono do aplicativo que nós estamos desenvolvendo para a igreja, ele falou que igrejas estão abandonando seus prédios para se tornar apenas igrejas virtuais. As igrejas estão surgindo de uma forma virtual e já estão se acostumando com isso. Pastores estão declarando: se eu pregar pela internet está bom, eu já estou alcançando. Pessoas estão com discurso: tá vendo? Olha como eu estou vivendo, dá para viver sem igreja. As pessoas estão se acostumando a viver sem a igreja. E nós devemos repensar isso. A segunda revelação, Deus me deu 4 revelações. A primeira, Deus é um Deus que acelera o processo. A segunda, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O Covid-19 está dividindo praticamente todo mundo. O Covid-19 está dividindo casas, está dividindo famílias, está dividindo grupos no WhatsApp, está dividindo líderes e discípulos, porque tem pensamentos e direções diferentes. O Covid-19 está vindo para dividir. Quando você entra na internet, o que você vê? Direita e esquerda. Eu concordo, eu não concordo. Ah, tem que liberar, não tem que liberar. O pastor toma uma decisão de cultuar a Deus, ele está errado. Ele toma uma decisão de reunir com pequenas pessoas do grupo de liderança, ele está errado. Mas se ele não faz, tem outros que acham: ah, não, mas eu deveria fazer. Isso está dividindo as pessoas, dividindo famílias. Divórcios estão acontecendo de forma acelerada, como foi o primeiro tópico. Isso está dividindo as pessoas. Pessoas estão saindo da igreja. Tem pessoas que vão ser enganadas por esse espírito e, infelizmente, não vão retornar. Mas esse não é o seu caso. Eu quero declarar, meu amado, que Deus é um Deus de milagres. Há uma polarização mundial entre a esquerda e a direita. Como eu falei, é só você ver as redes sociais. Essa é a discussão. A gente não se sabe. Será que estão fazendo um complô contra o governo? Será que o foco é a economia? Será que o foco é o Covid-19? Qual é o foco? Deus, ele quer falar ao seu coração. Ele quer falar profundamente com você. E se você olhar ao seu redor, você vai entender que, se você entender a revelação dos filhos de Sacar e você se considerar um filho de Sacar, você está debaixo da bênção de Jacó, da bênção de Israel, da bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E nós sabemos que o pensamento comunista é controlar as pessoas. É só olharmos para Cuba, para Venezuela, para a China, para a Coreia do Norte. E nós, como um país de direita, declarado um país conservador, um país que preserva a família, que é contra o aborto, que é contra tantas coisas, estamos sendo afetados pelo comunismo. Estamos nos sentindo controlados. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que o mundo pode estar sendo dividido, mas nós somos um só corpo, um só propósito, um só coração, uma só maneira de pensar, um só modo de agir, como diz a palavra de Deus. Você sabia, meu irmão, que saiu no jornal do Globo esses dias? Estão criando um chip para manipular as pessoas. Eu não quero trazer um alarme, eu não quero falar aqui de escatologia, mas eu quero que você saiba que isso está apontando para o fim dos tempos. A Bíblia fala que no fim dos tempos os homens não poderiam comprar nem vender se não fosse com a marca. Mas eu quero declarar, meu irmão, que em nome de Jesus, a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Quem será contra nós? E quando Ele quiser manipular a gente, sabe qual vai ser a desculpa deles? É pela saúde de vocês. Eles vão apelar. Hoje, meu amado, se eles declaram hoje: fiquem em suas casas, agora vai um agente do governo aí e você não vai sair mais, nós vamos implantar em você, as pessoas vão aceitar. Mas você, que é um filho de Sacar, você discerne o tempo de Deus, você discerne o tempo do Senhor. Isso tudo tem a ver com o humanismo, isso tudo tem a ver com o anticristo, mas nós estamos preparados a discernir o tempo de Deus. Primeira coisa, Deus acelera processos. Segunda coisa, com a Covid-19, o que está acontecendo? E nós estamos discernindo nesse tempo. Um espírito de divisão está vindo. E a terceira coisa, o diabo nesse tempo quer destruir rotinas e princípios espirituais. A rotina, meu amado, foi dado ao homem lá no Jardim do Éden. Quando você acordar, você faz isso. Dê o nome a isso. Faça assim. Isso pode fazer. Isso não pode fazer. Deus não é um Deus legalista. Deus é um Deus de rotina. É um Deus de princípios.
É um Deus que estabelece princípios e valores para você viver neles. E sempre foi assim, nós não vamos mudar agora. Com Israel era assim, ó, se você faz, você pertence. Se você não faz, você não pertence. E sempre tinha oportunidade, mesmo no tempo da lei, tinha graça. A pessoa pecava, ela ia até o sacerdote. Ela confessava e depois passava a fazer o que deixou de fazer. Ou então passava a obedecer. Ou então reconhecia que estava fazendo o que não deveria fazer. E abdicava daquilo. E a partir dali, quando se aspergiu o sangue sobre aquela pessoa, você conhece a palavra de Deus. Ela era liberada. Mas hoje eu quero declarar que Jesus já pagou esse preço por nós. Ele nos dá a liberdade, Ele nos dá a graça. A confissão, ela continua. A rotina da confissão, ela continua. Mas nós temos um Deus que já morreu por nós, em o nome de Jesus. Deus criou o homem e deu atividades para ele. E eu quero que você entenda que uma rotina de horários, uma rotina de princípios e valores, como a ceia, como o dízimo, como a primícia, como a célula, como reunir no templo, reunir nas casas, são rotinas de Deus que em nenhum outro tempo se viveu menos isso. Hoje eu perguntei para 5 pessoas no trabalho: você ceiou de 40 dias para cá? Os 5, não. 5 evangélicos. Você dizimou? Não. Você ofertou, primiciou? Não. Você reuniu como igreja? Eu vi pela internet. Eu não posso tirar essa estatística para o mundo inteiro, mas ali Deus falou comigo. As pessoas estão perdendo seus princípios, suas rotinas. E pior, elas podem se acostumar com isso. Alguns já não estavam fazendo o que eu perguntei, mas outros eram pessoas sérias. Pessoas que pregam a palavra. E eu fiz essas perguntas para ela. Mas eu quero declarar para você, meu irmão, você não vai perder os seus princípios, você não vai perder seus valores, você não vai perder a rotina que Deus te deu. Nunca como antes essas rotinas foram quebradas, mas você é um filho de Sacar. Você é um filho da promessa. Você está debaixo da paternidade de Deus, assim como Jacó, quando estava morrendo, chamou filho por filho. Eram 12. E ali começou uma geração. Sabe o que significa 12, meu irmão? Um novo processo, um novo tempo. Ele significa também governo. 12 horas começa o dia, mais 12 horas começa a noite. 12 meses vira um ano, é um novo ano. 12 tribos, começou uma nação, Israel. Deus troca o nome, Jacó, não, agora é Israel. Porque estabeleceu 12. Quando Jesus morreu na cruz, ele deixou 12. Enquanto não se completou, o Espírito não desceu para começar a igreja. 12 é um número de começo. E nós estamos estabelecendo 12 nessa igreja. Em breve você vai estabelecer 12 na tua vida e vai começar um outro ciclo para você. E eu quero declarar sobre a sua vida que essa rotina também não vai parar. Porque andamos como Jesus andou. Nesse tempo o diabo está tendo o prazer de destruir rotinas e princípios. Mas nós não vamos cair nisso. Muitos passaram a se alimentar de porcarias pela internet. A pornografia aumentou os seus acessos. As televisões com sites eróticos, aqueles canais eróticos, aumentaram a sua compra. Isso é dado de jornal. Meu amado, as pessoas estão vendo mais séries com produtos eróticos, com pessoas fazendo danças eróticas, tantas propagandas ruins. E as pessoas às vezes não tem nada para fazer, eu vou ver, e acaba se contaminando com nudez, com palavrão, com erotismo. Eu não quero trazer aqui uma legalidade, é proibido, não pode. Eu creio que você, com sabedoria, pode ver certas coisas. Tem coisas que a gente tem que passar. Eu tenho evitado o máximo isso. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Os princípios e valores de Deus não vão sumir do seu coração. Isso não vai te atingir. E essa praga de acelerar porcarias, dividir a tua família, dividir teu coração do teu líder, dos teus discípulos, da tua família, do teu pai, da tua... Não! É um tempo de unidade. É um tempo de acelerar processos espirituais. Você que lia a Bíblia só de 12 em 12 anos, de 13 em 13 anos, você vai ler a Bíblia todo ano. Você lê a Bíblia uma vez no ano, você vai ler 2, meu irmão. Você vai ler livros. Você vai se aprofundar em Deus. Você vai fazer devocional, às vezes 2 dias, não fazia um. Você vai passar a acelerar o processo de fazer o que a palavra de Deus diz. Quem é servo de Deus? Quem medita de dia e de noite. Esse é um servo de Deus. É o que tem rotinas, o que tem princípios no seu coração. E se o diabo destrói rotinas e princípios, ele acaba com o homem.
pois a anarquia é o princípio da falta de rotina. Eu vou repetir. Anarquia é o princípio da falta de rotina. Começa ali. Eu quero te dizer, meu irmão, anarquia é uma nação sem rei. E no mundo espiritual, anarquia espiritual é uma pessoa sem Jesus, sem cobertura, sem direção. Esse sempre foi o plano do diabo. Você vê a vida de Saul. Nunca traiu, nunca adulterou, não tem relatos de roubo. Mas o que Deus destruiu no coração dele? Eu não preciso de ninguém. Eu faço as coisas do meu jeito. Eu vou até obedecer isso aqui, mas isso aqui não precisa. Começou com uma pequena coisinha. Mas eu quero declarar sobre você, meu irmão. Você não tem um coração de Isaías. Porque Deus é um Deus que troca. Ele trocou Saul e colocou Davi. Ele não quer trocar você. Ele quer trocar o seu coração. Ele quer trocar a sua vida. Ele quer trazer um coração segundo um coração de Deus, que é um coração de princípios. Então, as 4 revelações. Primeira, ele acelera processos. Segunda, aleluia, ele é um Deus, meu amado, é um Deus que ele não vai permitir te dividir. O Covid veio para dividir, mas Deus veio para nos unir. A terceira coisa, o diabo quer, um Covid-19, quebrar rotinas e princípios de Deus. Mas ele veio trazer em você, para você ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem que é um Deus, é um homem que segue as rotinas de Deus. E o quarto e último processo. O diabo quer fazer que as pessoas pensem que a igreja não é essencial. Agora você vê, o nosso governador Dória, um homem que é princípio, não está debaixo de um princípio de Deus. Ele decidir, junto com seus secretários, junto com seus vereadores, se a igreja é essencial para a sociedade. Meu amado, se eu não tivesse, se não fosse a igreja, eu continuaria adúltero, usuário de drogas. Eu continuaria uma pessoa que, se você estivesse comigo e eu tivesse a oportunidade de pegar o seu dinheiro e você nunca ia saber que era eu com certeza iria pegar o seu dinheiro. Esse é o homem que morreu. Se eu tivesse aquela convicção, se eu pegar isso aqui para me beneficiar e ninguém vai saber, eu com certeza eu pegaria. Mas Jesus entrou na minha vida através de uma igreja, através de uma família da fé, através de homens e mulheres de Deus, que esse comportamento de andar com essas pessoas mudaram a minha vida, mudaram meu caráter. Pessoas falhas, pessoas que não são idênticas a Jesus, mas que se parecem muito com Jesus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que isso que eu estou te dizendo agora, você nunca vai pensar que a igreja não é essencial. Porque o Estado não quer reconhecer a igreja como essencial. Isso, inclusive, vai afetar em alguns estados se a igreja vai funcionar ou não. Acabei de receber uma notícia do meu amigo Leandro que me influenciou muito nessa palavra, inclusive. Ele falou que lá estão decidindo se vai, então eu já estou orando também por Resende. Eu quero que você também ore aqui por Lorena, para nós podermos cultuar a Deus. Porque o faraó está com o coração duro para que não se libere o que Deus tem para nós. Meu amado, eu tenho um desafio para você. Eu fiz um desafio na internet para a gente poder fazer um vídeo, para a gente poder dizer para as pessoas 3 perguntas. Quanto tempo eu tenho na igreja? O que a igreja mudou na minha vida? E se a igreja é essencial? É lógico que a igreja é essencial. Faça esse vídeo. Deus vai mudar a tua vida. E para encerrar esse assunto, eu quero te mostrar que Deus é um Deus que Ele habita no nosso coração. Mas o que o diabo vai querer vir com esse discurso final? Ele é um Deus que não habita em um templo formado por homens. Outro discurso de Satanás: você é a igreja. Tudo palavras verdadeiras, mas que vão ser usadas ao favor de Satanás, para você não ter uma família da fé, para você não ser amado. Meu amado, veja a sua vida antes de um homem de Deus entrar na sua vida. Veja a sua vida antes de você pertencer a uma igreja, como ela era. Meu amado, testemunhe isso para as pessoas. Testemunhe. Se não fosse a igreja, o mundo estaria um caos, meu irmão. E eu quero te dizer uma coisa: os comerciantes não podem fazer mais vídeo do que nós, mostrando que o comércio é importante, que ele é essencial. Nós temos que mostrar que a igreja é essencial, que Jesus foi fundamental na nossa vida. E eu tenho um texto para isso.
Está em Eclesiastes 12, versículo 13, que diz: agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. E onde eu aprendo os mandamentos de Deus? Na casa de Deus. Uma coisa pediu ao Senhor e a procuro que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida. O Salmo 23 também termina assim, falando da casa de Deus. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não adianta só o início, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a bênção, mas tem toda a promessa, tem condições. E qual é a condição? Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E a segunda palavra, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A palavra fundamental é sinônimo de essencial. A Bíblia fala que a igreja é fundamento, é essência, é crucial para a nossa vida. E é isso que você tem que entender. E eu quero orar por você, meu irmão, para a gente concluir aqui essa palavra. E nós vamos orar por esses 4 entendimentos. O primeiro, que Deus, nesse tempo que os filhos de Zacá e Sacar estão discernindo, é um tempo que Deus acelera processos. Ele vai acelerar processos espirituais na sua vida, de comportamento, de unção e de vários níveis. Segundo, o diabo veio para dividir, mas eu quero declarar que nós somos um. Ele veio para dividir famílias, dividir igreja, dividir pessoas, dividir sócios. Tem empresas que estão se dividindo, porque um sócio quer agir de uma forma no Covid. Vamos agora só vender pela internet. O outro, não, esse tempo vai passar. Eles estão se dividindo. Terceiro entendimento. O diabo quer destruir com o Covid-19, porque a pessoa se acostuma a ficar em casa. Rotinas e princípios de Deus. Mas você não vai cair nessa, meu irmão. Você não vai cair nessa. Sempre quando a gente se afasta do ambiente, o diabo quer trazer quebra de princípios e rotinas no nosso coração. E o quarto, o diabo quer mostrar para todo mundo que a igreja não é essencial, não é fundamental. Mas isso é a maior mentira dele. Eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoe, Senhor, cada líder, cada membro, cada discípulo que está agora me ouvindo aí nesse vídeo. Aquele que está me ouvindo em família, em casa, porque está na zona de risco. Aquele que de repente ficou na sua casa por algum motivo, aquele que foi para a célula. Pai, abençoe essas pessoas, essas famílias. Nós abençoamos e declaramos um tempo acelerado, mas não é acelerar para sair da igreja, não é acelerar para ir para o mundo, não é acelerar para fazer coisas erradas, mas acelerar para se depender de Deus, para ler a Bíblia, para subir o seu nível de unção, subir o seu nível de intimidade com Deus. Nós oramos também pelo segundo princípio, Senhor. O diabo veio para dividir, mas nós viemos para declarar: somos um com Deus, somos um com a nossa família, somos um com nossos líderes, com nossos discípulos, com nossos conservos, somos um, Senhor, com o mundo, para que ele possa se unir a nós. Pai, nós declaramos também o terceiro entendimento, o terceiro conhecimento dos filhos de Sacar. Pai, em nome de Jesus, o diabo veio para destruir rotinas e princípios, mas nós viemos, Senhor, para mostrar como servos de Deus, que nós continuamos a obedecer os princípios que são, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, decisões perpétuas de Deus. Pai, nós oramos também o quarto entendimento, em nome de Jesus. Nós declaramos que a tua igreja é essencial, a família da fé é essencial, a célula é essencial, o discipulado é essencial, e nós não abrimos mão disso, Deus. E nós abençoamos todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Igreja essencial, Deus abençoe a sua vida.